difficulty in moving around it. There seems to be no difficulty in moving around it. O menino da nossa história poderia ser só mais um Joãozinho. É um moleque muito pobre que mora numa favela. Nosso Joãozinho só vai à escola quando sabe que vai ser distribuída a merenda. Uma das poucas razões que ele sente para ir à escola. No fundo da miséria que vive, Joãozinho pode ver bem próximo alguma das conquistas de nossa civilização, em vias de desenvolvimento, de sua favela. Ele pode ver bem de perto uma das grandes universidades, onde se cultiva a inteligência e se conquista o conhecimento. Naturalmente, esse conhecimento e a ciência, ali cultivados, nada tem a ver com o Joãozinho e outros milhares de Joãozinhos pelo Brasil afora. Além de caminhar pela cidade, Joãozinho de sua favela adora observar o céu, principalmente quando nele aparece um avião. Isso certamente é o que mais fascina os olhos de Joãozinho. Aqueles grandes pássaros de metal. Joãozinho, com seu olhar curioso, acompanha aqueles pássaros de metal até que, diminuindo, eles apareçam no céu. Talvez por frequentar pouco a escola, por gostar de observar os aviões e o mundo que o rodeia. Joãozinho seja um sobrevivente do nosso sistema. Joãozinho não perde aquela curiosidade de todas as crianças. Aquela vontade de saber os comos e os porquês. Especialmente em relação às coisas da natureza. A curiosidade e o gosto de saber que se vão. Sabendo por seus colegas que nesse dia haveria merenda, Joãozinho resolve ir à escola. Nesse dia, sua professora se dispunha a dar uma aula de ciências. Coisa que Joãozinho gostava. A professora havia dito que nesse dia iria falar sobre coisas como o Sol, a Terra e seus movimentos, verão, inverno e etc. Como podemos notar, o verão é o tempo do calor, o inverno é o tempo do frio. A primavera é o tempo das flores, e é no outono que as folhas ficam amarelas e caem. Professora, por que acontece ou deve acontecer tais coisas? Eu já disse a vocês numa aula anterior que a Terra é uma grande bola, e que essa bola está rodando sobre si mesma. É sua rotação que provoca os dias e as noites. Enquanto a Terra está girando, ela também está fazendo uma grande volta ao redor do Sol. Essa volta se faz em um ano. O caminho é uma órbita alongada, chamada elipse. Além dessa curva ser assim alongada e achatada, o Sol não está no centro. Isso quer dizer que, em seu movimento, a Terra às vezes passa perto, às vezes passa longe do Sol. Quando ela passa perto do Sol, é mais quente, é verão. E quando ela passa longe, ela recebe menos calor, e aí é inverno. Os olhos de Joãozinho brilhavam de curiosidade diante de um assunto novo e tão interessante. Tá. Sim, Joãozinho. Professora, a senhora me disse que a Terra é uma bola e que está girando enquanto faz a volta ao redor do Sol? Sim, eu disse. Mas se a Terra é uma bola e ela está girando ao redor do Sol, não devia ser verão em toda a Terra?
Joãozinho, é isso mesmo? Então é mesmo verão e inverno em todo lugar, professora? Acho que é, Joãozinho. Vamos mudar de assunto? A essa altura, a professora já não se sentia tão segura do que havia dito. Mas, professora, enquanto a escola de samba está estreando na época do Natal, a gente sente o maior calor, não é mesmo? É mesmo, Joãozinho. Nesse tempo não é verão, nesse tempo é verão aqui? É, Joãozinho. E o Papai Noel no meio da neve, com roupas de frio e botas. A gente vê até nas vitrines árvores de Natal com algodão, não é pra evitar a neve? É, Joãozinho, na terra do Papai Noel faz frio. Ah, então na terra do Papai Noel no Natal faz frio? Faz, Joãozinho. Mas então tem frio e calor ao mesmo tempo? Quer dizer que existe verão e inverno ao mesmo tempo? É, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. Tá atrapalhando a aula. Tem um plano a cumprir. Joãozinho não estava satisfeito. Sua dúvida não foi esclarecida. Ele, por ser esse menino curioso, tinha o costume de fazer muitas perguntas. Professora, como é que pode ser verão e inverno ao mesmo tempo em lugar diferente da Terra? Se a Terra é uma bola, ele deve estar perto ou longe do Sol. Uma das duas coisas não está errada? Como você se atreve a dizer que essa professora está errada? Quem é que pondo essas ideias na sua cabeça? Ninguém não, professor. Eu só estava pensando. Se tem verão e inverno ao mesmo tempo, então isso não pode acontecer, porque a Terra está perto ou está longe do Sol. Não é mesmo, professor? Está nos livros que a Terra descreve uma curva que se chama elipse ao redor do Sol. E que esse ocupa um dos focos e, portanto, ela se aproxima e se afasta do Sol. Logo, deve ser por isso que existe verão e inverno. Professora, a melhor coisa que a gente tem aqui na favela é poder ver avião o dia inteiro. E daí, Joãozinho, o que isso tem a ver com o verão e o inverno? Sabe, professor, eu acho que tem. Porque a gente sabe que o avião está chegando perto quando ele está ficando maior. E quando ele está ficando menor é porque ele está indo cada vez mais longe. E o que isso tem a ver com a órbita da Terra, Joãozinho? É que eu achei que se a Terra chegasse mais perto do Sol, a gente deveria ver ele maior. Quando a Terra estivesse mais longe do Sol, ele deveria parecer menor, não é, professor? E daí, menino? A gente vê o Sol sempre do mesmo tamanho. Isso não quer dizer que ele está sempre na mesma distância. Então, verão e inverno não acontecem por causa da distância. Como você se atreve a contradizer essa professora? Quem anda pondo minhocas na sua cabeça? Faz 15 anos que eu sou professora. É a primeira vez que alguém quer mostrar que a sua professora está errada. A turma toda começava a conversar, mostrando um tubo para casa. A professora, um grupo percebe a lógica do que Joãozinho dissera. Lembrava-se, alguns continuaram diferentes. Que ele estragar a aula, achou mais prudente ficar do lado da autoridade. Além de pôr em dúvida, outros aproveitaram a confusão para aumentar um mau exemplo. A professora havia perdido o controle da classe, mas lógico, e já não conseguia reprimir a bagunça para os ameaças de castigo e dar zero para os mais rebeldes. Jamais calma. Em meio àquela confusão, tocou o sinal para o fim da aula, salvando a professora de um caso maior. Agora é um adolescente. Não houve aparentemente nenhuma definição de vencedores. Joãozinho, menino muito curioso, continuou a estudar. Conseguiu entrar em uma renomada universidade. O pior é que não me ocorreu qualquer argumento que pudesse enfrentar o questionamento do garoto. O pensamento daquele menino foi tão claro e ingênuo. Se o inverno e o verão fossem provocados pelo maior ou menor afastamento da Terra em relação ao Sol, deveria ser inverno ou verão em toda a Terra. Eu sempre soube que, por enquanto é inverno em um hemisfério, é verão em outro. Então, tem mesmo razão o Joãozinho. Não pode ser essa a causa do calor ou frio da Terra. Como eu não havia pensado nisso antes? Como posso ter aprendido coisas tão evidentes erradas? Como nunca me ocorreu sequer alguma dúvida sobre isso? Bom dia, gente. Bom, ontem a gente terminou a aula e eu não consegui explicar como ocorrem as estações do ano. Joãozinho, que bom que veio para aula. Vamos às explicações. É a inclinação do eixo de rotação da Terra que define as estações do ano.
À medida que a Terra realiza seu movimento de translação, os raios solares incidem de maneira diferente sobre seus hemisférios, aquecendo mais intensamente o hemisfério sul e menos o hemisfério norte, ou vice-versa. A partir de 21 de junho, é o hemisfério norte que recebe a maior incidência de raios solares. É verão nesse hemisfério. Para nós, hemisfério sul, começa o inverno. O dia é bem mais curto que a noite. Do dia 22 de setembro a 20 de dezembro, é outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. No dia 22 de setembro, estamos na posição de equinócio, ou seja, a Terra recebe maior incidência de energia do Sol no Equador. No hemisfério sul começa a primavera, enquanto que no hemisfério norte chega o outono. O dia e a noite têm a mesma duração. De 21 de dezembro a 23 de março, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. No dia 21 de dezembro, o hemisfério sul recebe a maior incidência dos raios, pois é esse hemisfério que está voltado para o Sol. Enquanto isso, o hemisfério norte recebe a menor quantidade de energia do Sol. Temos o solstício de verão no sul e de inverno no norte. De 21 de março a 20 de junho é primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. A cada dia que passa, a Terra muda a sua posição em relação ao Sol e, no dia 21 de março, atinge a posição de equinócio, pois o Equador está voltado diretamente para o Sol. Os dias têm a mesma duração. Joãozinho agora é um adolescente e estuda bastante. Joãozinho, um menino muito curioso, continuou a estudar. Conseguiu entrar em uma renomada universidade. Torna-se um bolsista de um laboratório de astronomia. Pode entrar. Bom dia, professor. O senhor tem tempo? Bom dia, tenho sim. Ouvi falar muito do senhor e admiro o seu trabalho. Sabe, estou um pouco fascinada em astronomia e estou estudando sobre as estrelas. Como especialista nesse assunto, gostaria que me indicasse algumas bibliografias. Bom saber que Jorge ainda se interessa por astronomia. Deixe-me anotar alguns assuntos. Mas desde quando você se interessa pelo assunto? Desde quando soube que existem estrelas maiores que nosso planeta. Aqui estão as referências. Que tal você ver uma aula minha? Hoje eu vou falar justamente sobre as estrelas e sobre os planetas. Claro que irei. Espero que você seja meu professor, pois amanhã sai a lista dos aprovados no vestibular.
parecem calmos e tranquilos, mas são como fornalhas, gigantes e em grande atividade. Esses pontinhos luminosos que vemos no céu à noite, que parecem tão eternos e imutáveis, também têm um ciclo de vida. Nascem, crescem e morrem. Estrelas. Elas são enormes, quentes e estão em todas as partes. As estrelas dominam o universo. O nosso destino está ligado ao destino das estrelas. Nascendo com violência, morrendo em explosões épicas, elas enchem o universo com poeira estelar, a matéria-prima da vida. Cada átomo do seu corpo foi produzido dentro de um núcleo ardente de uma estrela. É as estrelas que fazem o nosso universo funcionar. Toda a vida começa aqui. O céu noturno é repleto de estrelas. Numa noite clara, se der sorte, você vai ver umas 3.000 estrelas. Mas isso é só a ponta de um enorme iceberg cósmico. De 100 bilhões de galáxias no universo observável. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Todas as estrelas são poderosas, criando a matéria básica de tudo que existe no universo, inclusive nós. A maioria está tão distante que não sabemos quase nada sobre elas. As estrelas nascem nas nebulosas, que são imensas nuvens de gases compostas basicamente de hidrogênio e o hélio, os elementos mais comuns no universo. Pode haver regiões da nebulosa com maior concentração de gases. Nessas regiões, a força gravitacional é maior, o que faz com que ela comece a se contrair. Quando um gás se contrai, ele esquenta. Por exemplo, que ao encher um pneu de bicicleta, a bomba fica quente, porque o ar foi comprimido. Por isso a temperatura desses gases vai aumentando. A temperatura final vai depender do tamanho dessa região, mais densa. Se houver muito gás, a temperatura aumentará, o suficiente para acender o combustível nuclear e iniciar a queima de hidrogênio, fusão nuclear. Isso libera muita energia. Nasce uma estrela. Caso contrário, se não há massa suficiente, após a contração, o objeto começa a se resfriar. É o que chamamos de anãs marrons. Esse tipo de astro produz muita pouca energia. São mais parecidos com planetas como Júpiter do que com as estrelas. A massa mínima para acender as reações nucleares e formar uma estrela é de 50 vezes a massa de Júpiter. Do que são formadas as estrelas? No início, as estrelas produzem o hélio, a partir do hidrogênio. Depois o hélio é queimado produzindo carbono, e assim por diante. Dessa forma, elas vão criando elementos novos. Essas reações ocorrem na região mais central, denominada núcleo. O que mantém as estrelas estáveis é um equilíbrio entre a força gravitacional, que tende a puxar todo o seu conteúdo para o centro, e a pressão, que faz com que os gases se expandam. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. E de que tamanho elas podem ser? Os tamanhos das estrelas podem ser bem diferentes. O seu diâmetro pode variar de 1/100º do diâmetro do Sol até 1000 vezes esse tamanho. Para se ter uma ideia, o diâmetro do Sol é de 1.400.000 quilômetros, aproximadamente 100 vezes maior do que o da Terra. O Sol vai morrer e como? À medida que as estrelas vão queimando o seu combustível nuclear. Como já expliquei antes, então a temperatura no seu centro vai aumentando. Isso faz com que elas se expandam, virando o que chamamos de gigantes vermelhas. Quando o Sol atingir essa fase, engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra, chegando próximo à órbita de Marte. Não se desespere, ainda faltam uns 4 bilhões de anos para isso acontecer. O Sol é uma estrela de meia-idade, existindo há 4,5 bilhões de anos. Aproveitando a pergunta, vou falar mais sobre o Sol, que está bem perto e virtualmente tudo o que sabemos sobre as estrelas. Aprendemos com ela. A luz solar que nos ilumina e nos aquece todos os dias não é nada senão luz estelar, porque o nosso Sol não é nada senão uma estrela, como todas as outras. Mesmo visto da Terra, o Sol é tão poderoso que sua luz é capaz de nos cegar.
Ele é uma bola de gás superaquecida que ilumina nosso sistema solar há 4 bilhões e 600 milhões de anos e domina toda a vida sobre a Terra. O Sol está a 150 bilhões de quilômetros de distância, o que significa que, na verdade, ele é imenso. Caberia 1 milhão de terras dentro do Sol. Ele tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro, e mesmo assim o nosso Sol é minúsculo, se comparado com as estrelas realmente grandes do universo. Eta Carinae, em torno de 100 vezes, Beta Crucis, 300 vezes maior que Eta Carinae. Se ele fosse nosso Sol, encostaria em Júpiter. E ainda existe um monstro chamado VY Canis, a maior estrela já descoberta, em torno de 1000 vezes maior que o nosso Sol. As estrelas emitem luzes de cores diferentes, que vão do vermelho ao amarelo e ao azul. Algumas vivem sozinhas, outras vivem em pares, orbitando uma à outra, juntando a galáxias gigantescas, verdadeiras cidades compostas por bilhões de estrelas. Cada estrela é única, porém elas começam a vida da mesma forma, com as nuvens de poeiras e gases chamadas nebulosas. Com bilhões de quilômetros de extensão, elas flutuam pelo espaço tomando formas espetaculares. As partes mais cruciais de uma nebulosa não são os belos gases brilhantes que nós vimos, mas as partes escuras. As partes escuras têm área de gás e poeira e é onde o mais importante acontece em termos da formação de estrelas. As nuvens de poeira são tão grossas que os telescópios normais não conseguem enxergar lá dentro. E como os astrônomos fazem para saber de tudo isso sobre as estrelas? Durante muito tempo, a formação delas permaneceu um mistério. Não conseguíamos enxergá-las. Imagine, não conseguimos ver os primeiros momentos de uma estrela. Isso até 2004, quando a NASA lançou o telescópio espacial Spitzer. O Spitzer é um telescópio espacial infravermelho. Ele só enxerga calor. O calor atravessa a grossa poeira das nebulosas, permitindo ao Spitzer ver novas estrelas, nascendo em seu interior. Estas imagens incríveis captam os primeiros momentos da vida de uma estrela, quando bolsas de gás de hidrogênio começam a se aquecer. Até as pequenas partículas de gás de poeira começam a brilhar. Áreas que estavam totalmente escuras agora ficam luminosas. Assim conseguimos ver os primeiros momentos da formação das estrelas. Professor, nos fale mais como as estrelas se formam. Para que uma estrela se forme, basta haver hidrogênio, gravidade e tempo. A gravidade joga a poeira e o gás num redemoinho gigantesco. A gravidade une a matéria e quando você aglutina a matéria e comprime coisas em espaços menores, ela necessariamente se aquece. É uma lei da química. Se comprimir uma coisa, a temperatura sobe. Durante centenas de milhares de anos, a nuvem vai ficando mais densa e forma um disco giratório imenso, maior que todo o nosso sistema solar. Em seu núcleo, a gravidade comprime o gás, formando uma bola super quente e super densa. A pressão aumenta até que enormes jatos de gás explodem de seu centro. Isso nos mostra como o processo de formação de uma estrela é violento. Esses jatos têm muitos anos-luz de comprimento. Algo literalmente acelera o material bem depressa, por distâncias inimagináveis. A gravidade mantém a pressão comprimindo partículas de gás e poeira que se chocam umas com as outras, gerando cada vez mais calor. Os próximos 500 mil anos, a jovem estrela ficará menor, mais brilhante e mais quente. A temperatura em seu núcleo deverá chegar a 500 milhões de graus. Quando a temperatura atinge esse valor inimaginável, os átomos de gás começam a se fundir, gerando uma quantidade imensa de energia. E dessa forma nasce uma estrela. Ela brilhará durante milhões, talvez bilhões ou até mesmo trilhões de anos. O universo era composto inicialmente só de hidrogênio e hélio.
Portanto, toda a matéria que nós conhecemos foi produzida nas estrelas. Como aqui na Terra nós encontramos todos os elementos mais pesados que o ferro, isto significa que a nebulosa que deu origem ao Sol e à Terra é proveniente da explosão de uma supernova. Esses pontinhos inocentes, cintilando como brilhantes em uma joia de cristal, são as unidades geradas de toda a matéria-prima que conhecemos. São as unidades geradoras de toda a matéria-prima que conhecemos. A matéria-prima dos compostos da vida, o carbono, foi e continua sendo gerado no interior das estrelas. Então é no mínimo curioso pensar que temos tanto a ver com esses pontinhos brilhantes que enfeitam a noite.